Bom, o filme do Morbius estreou alguns meses atrás no cinema, mas eu tenho certeza que você não gostou muito daquela versão que você viu. Então não se preocupa, cara, porque a versão dele nas histórias em quadrinhos é bem melhor e a história é bem mais explicada. Então se você não sabe a origem dele, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar direitinho como é a história dele. Tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo, estou começando mais um vídeo aqui no canal Monarca Nerd e hoje estou trazendo mais um vídeo de origem aqui para vocês no canal. Se você não viu os vídeos de origem que eu já fiz aqui, vou estar deixando a playlist aqui para vocês dos vídeos de origem, já trouxe de vários outros heróis e vilões. Eu curto demais estar fazendo esse quadro aqui para vocês. Então, uma dica para vocês estar me motivando a trazer mais quadros desses aqui para vocês, porque o que não falta aqui, cara, é herói e vilão pra gente falar sobre a origem deles. Então, se você quer um herói ou um vilão, deixa aqui embaixo pra gente estar fazendo a origem dele, pra me estar contando aqui pra vocês, tá ok? Cara, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai estar saindo aqui no canal, tá ok? Deixa aquele like maroto, seu like é muito importante, me ajuda e me motiva a estar trazendo vídeos cada vez mais para vocês aqui de super-heróis e do mundo geek. Aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo seu que não gostou daquela origem do filme do Morbius que estreou alguns dias atrás, que é um pouco bem diferente das histórias em quadrinhos que eu vou falar com vocês aqui agora. Então agora chega de enrolação, galerinha, e vamos embora ver essa origem verdadeira do Morbius nas histórias em quadrinhos. Vamos lá! O Morbius, mais conhecido como o Vampiro Vivo, estreou nos quadrinhos do Homem-Aranha na edição 101, que foi até a primeira edição que não foi escrita pelo Stan Lee. Na real, esse personagem não é realmente um vampiro, pelo menos não daquele estilo tradicional de virar morcego e tal. O Dr. Michael Morbius era um cientista brilhante que nasceu na Grécia e que já tinha recebido um prêmio Nobel pela sua inteligência, mas porém ele tinha uma rara doença em seu sangue que não havia cura. Em seu laboratório ele tentava criar algo que realmente valeria a pena e lhe desse mais tempo de vida. Seu laboratório ficava isolado no alto de uma montanha no seu país de origem. Naquela época, seu único inimigo era o tempo. Ele corria contra o tempo para conseguir um resultado satisfatório o mais rápido possível. Vemos então ele conversando com seu amigo Nikos. Ele pede para que seu amigo cheque os resultados da experiência. E Nikos relembra que já tinha feito isso naquele dia. E que agora os resultados não são melhores do que os anteriores. Além disso, ele ainda diz para que o cientista abandonasse esse experimento, pois tinha grandes chances de que o experimento não desse certo. Porém, Michael diz que não irá abandonar e que ele irá prosseguir com seus testes. E ainda diz que Nikos estava muito tenso e que ele deveria se divertir mais dentro daquele laboratório, já que eles estavam fazendo estudos com morcegos vampiros, o que para Morbius era muito legal. Nesse instante, a namorada de Michael, chamada Martini, chega no laboratório. Uma mulher que se apaixonou pelo cientista e sempre fez de tudo para agradá-lo. Ela pergunta se ela estava atrapalhando em algo importante. Ele diz que não e que ela poderia entrar. Enquanto ela descia as escadas, o Michael comenta com Nikos para não falar nada sobre o experimento. Então, antes que Martini visse, o Nikos rapidamente cobre a gaiola onde os morcegos vampiros estavam. Chegando lá, Martini diz que sabia que os dois gostariam de trabalhar sozinhos, mas estava se sentindo muito sozinha. Então, Michael disse que essa solidão poderia aumentar, pois eles iriam sair para fazer uma expedição em alto mar, onde ele faria uma importante pesquisa e demoraria alguns dias. A Martini então fica triste com a notícia e pergunta se ela poderia ir junto com eles. Mas o cientista nega e fala que ela já sofria muitas críticas por namorar alguém com a aparência do Michael. Então ele queria protegê-la de mais coisas ruins que poderiam acontecer com ela. E que esse experimento também seria muito perigoso. Porém, no dia em que ele foi embarcar, a sua mulher acaba o convencendo e ela vai junto. O Michael tinha alugado um iate particular só para fazer a sua pesquisa.
Sua namorada ficou espantada, afinal um aluguel desse seria muito caro. Provavelmente ele tinha pagado aquele iate com tudo o que tinha sobrado quando ele recebeu o prêmio Nobel. Então ele confirma para Martini que realmente foi caro o aluguel do iate, mas porém foi necessário. Assim que eles entram, Martini pergunta novamente para Michael qual a experiência que eles estavam fazendo para precisar de tantas coisas assim, e que aquilo estava lhe assustando. Mas Michael disse que não poderia contar para ela, porque era um grande segredo que somente ele e o Nikos sabiam. Enquanto eles conversam, Nikos disse que o aparelho de eletrochoque já estava preparado e pronto para ser usado. Naquela hora, Michael agradeceu e pediu licença para Martini para que eles começassem a trabalhar. Assim que ela saiu, Michael ficou bravo e disse para o seu assistente que não era para comentar nada perto da Martini. O Nikos então pede desculpas e disse que falou perto dela porque sente que ela é uma mulher corajosa. Michael então o interrompe falando que ele sabe disso, mas que o medroso da história era ele mesmo. Afinal, os fluidos que eles extraíram dos morcegos não conseguiam bloquear a doença que ele tem. Nikos então fala que Martini deve saber disso. Michael responde falando que se ela soubesse dos planos que eles têm, ela tentaria o impedir. Ele ainda fala que a doença rara que ele tem no sangue é um segredo que tinha que ser mantido só entre os dois. Mais tarde naquela noite, o cientista estava no quarto com sua mulher, mas pediu desculpas para ela e ele disse que teria que se retirar, pois precisava dar continuação aos seus estudos. Ela compreendeu, mas pediu que ele ficasse atento, pois ele estava muito pálido. Vemos então ele descendo as escadas e indo para a parte de baixo da cabine, onde ele e seu assistente tinham improvisado um laboratório. Chegando lá, Nikos já estava no local preparando algumas coisas. Então Nikos pergunta para Michael se a Martini estava desconfiando de algo. Michael disse que acha que não, mas que eles não poderiam perder mais tempo, pois ele sentia que o tempo dele já estava se esgotando. Ele então entrou em um traje especial que os dois construíram juntos e disse que se esse tratamento de choque e as células de morcego não desse resultado, ele iria morrer em poucos dias. O Nikos então nos explica que Michael quer criar glóbulos sanguíneos, mas que isso nunca foi feito antes. Porém, eles não tinham tempo suficiente para ficar fazendo testes. Eles precisavam tentar de qualquer maneira. Foi aí que a máquina foi ligada pelo Nikos e uma descarga elétrica foi tomando conta do corpo do cientista doente, que acabou desmaiando durante o procedimento. Quando Nikos percebeu que seu amigo desmaiou, ele desligou a máquina e foi ver o que tinha acontecido com seu amigo. Ele foi até Michael e o ajudou a se sentar novamente. O Nikos então o pergunta como ele estava se sentindo, e o Michael respondeu que estava muito fraco. Ele então o ajudou a tirar o traje principal e perguntou se poderia tirar o traje secundário, que tinha como função de ser o anulador. Mas o Michael disse que depois ele tiraria e que no momento ele só queria descansar. Porém, minutos depois, Nikos percebeu que algo estranho estava acontecendo. O cientista estava assustadoramente branco e que ele ficou preocupado, mas quando foi até o seu amigo para conversar, algo terrível aconteceu. O Morbius pulou em cima do Nikos e o matou. Assim que Morbius percebeu o que tinha feito, ele ficou desesperado. Depois de pensar bastante, o Morbius se deu conta do que havia acontecido. Bom galera, e como ele usou células de morcego e terapias de choque elétrico, não é preciso ser nenhum gênio para saber que aquilo não ia dar certo, não é? Foi aí então que ele ganhou sede de sangue, devido ao choque e ao extrato de morcego, e acabou se tornando em um morcego vivo. Foi aí então, galera, que a pele dele ficou branca, que ele ficou pálido daquele jeito, as suas presas nasceram, e o nariz dele afundou e ficou igual aquele formato de caveira, sabe? Nisso, Michael pensou em pedir ajuda para Martini, mas enquanto estava indo em direção ao quarto, percebeu que poderia ser um perigo enorme para ela. E tudo o que ele queria era que ela ficasse bem.
Então com isso ele tomou uma decisão desesperada. Ele se jogou em direção ao mar e mergulhou o mais fundo que poderia para tentar se matar afogado. Enquanto ele estava afundando, a transformação do Morbius se completou e agora ele pouco se importava em manter a Martini viva. O que ele queria era sangue para poder se alimentar. Porém, quando nadou de volta para a superfície, o iate já havia sumido. Então ele não se importou e sabia que provavelmente nunca mais iria ver a Martini. Mas o que importava para ele era que ele queria se alimentar. A transformação completa fez ele acreditar que agora a raça humana era inferior a ele. E agora ele estava super forte e inteligente. Então ele nadou até encontrar uma embarcação e subiu no navio e atacou toda a tripulação que estava dentro do barco, para que ele pudesse se alimentar do sangue das suas vítimas. A partir desse momento, o Morbius havia se tornado um vampiro vivo e sairia pelo mundo em busca de sangue para se tornar cada vez mais um ser muito poderoso. Depois que ele fez esse feito, ele desceu em uma ilha e foi para uma casinha que tinha nessa ilha. E adivinha só quem ele encontrou nessa casinha? Isso mesmo, galera, o Homem-Aranha. Só que naquela época, o Homem-Aranha estava com 6 braços. Era um arco que tinha acontecido naquela época, onde o Homem-Aranha tinha sido enfeitiçado e ele estava com 6 braços mesmo, que nem uma aranha, sabe? E aí ele começou a sair na porrada com o Morbius, e aí no meio da luta o Largato apareceu e interrompeu a luta. Aí o Morbius morde o Dr. Connors e consegue escapar. E isso faz com que o Dr. Connors deixasse de ser o Largato e voltasse a ser humano, por conta dessa experiência que o Morbius tinha feito da injeção que ele tinha injetado nele. E com isso, o Homem-Aranha percebeu que o sangue do Morbius poderia fazer com que ele também voltasse ao estado normal, com 2 braços. E aí então ele consegue um pouco da amostra do sangue do Morbius e acaba curando ele e o Largato, e eles voltaram ao normal. Além dos quadrinhos, o Morbius também apareceu na série animada do Homem-Aranha dos anos 90 e foi até fiel aos quadrinhos. Depois ele apareceu também como um cientista da Hydra na animação do Ultimate Spider-Man. Ele estava até mais parecido com aquele morcego do Batman, sabe? Só que um pouquinho mais inteligente, porque aquele morcego do Batman, vamos falar que ele é meio burrão, né, cara? Além de ter aparecido em alguns jogos do Homem-Aranha, incluindo o clássico Máximo Carnage do Super Nintendo e Mega Drive, e também no Marvel Lego. Ah, galera, e mais uma curiosidade aqui que eu vou deixar pra vocês sobre o Morbius é que o plano original seria que o Morbius fosse o vilão do segundo filme do Blade, do Wesley Snipes. Mas acabou que eles mudaram de ideia e decidiram colocar aquele vilão que teve lá no filme mesmo do Blade, que inclusive foi muito bom também. Mas seria muito mais legal ter visto o Blade saindo na porrada com o Morbius. Bom, galera, então esse foi o vídeo contando um pouco pra vocês sobre a origem do Morbius e as participações que ele já fez aí em algumas animações, em alguns jogos aí da Marvel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like maroto. Seu like é muito importante pra mim, me ajuda e me motiva bastante a estar gravando vídeos cada vez melhores aqui pra vocês. Se você deixou o like aqui no vídeo, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada que vai sair no Universo Geek, não ficar perdido aí sobre o Universo Geek, sobre filmes, séries, jogos, tudo isso que afinal é que a gente gosta, não é mesmo? Compartilha esse vídeo com um amigo seu também para ele conhecer um pouco mais sobre o Morbius. Ele é um personagem bastante legal e que eu tenho certeza que o futuro dele vai ser bem importante aí pra frente aí do universo do Homem-Aranha na Sony. Então é isso, monarcas, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!